Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Eu sou a Rose, PCNP de Educação Física, e venho aqui apresentar para vocês um ATPC que tem tudo a ver com o momento atual que estamos vivendo, né? Que são as retomadas das aulas, né? Presenciais. A gente traz 3 pontos principais para serem abordados nesse ATPC, né? Que é o acolhimento dos alunos nesse momento, o diagnóstico deles e as metodologias ativas que são propícias para esse momento, né? Estão comigo a Beatriz, que é PCNP de Geografia, e o Eduardo, PCNP de História, tá certo? Vamos começar, então, com os nossos objetivos. Tá? Os objetivos dessa ATPC é orientar vocês, professores, sobre os procedimentos para a retomada das aulas presenciais, esclarecer a importância do acolhimento dos estudantes neste momento, fornecer subsídios para a elaboração de estratégias de diagnóstico da aprendizagem dos estudantes e apresentar exemplos de metodologias apropriadas para o trabalho com classes heterogêneas. Neste momento, a gente tem muitos desafios pela frente, né? Os desafios da retomada das aulas presenciais. A pandemia do novo coronavírus trouxe novas realidades para as escolas, entre elas o ensino remoto, que transformou as rotinas e as relações dos professores e dos alunos. Com o fechamento das escolas, estudantes e educadores vivenciaram experiências completamente novas e inesperadas. Depois de passarem por todo um processo de adaptação ao ensino híbrido em 2020 e agora em 2021, os educadores e estudantes estão enfrentando o desafio de retornar às aulas presenciais. Foi difícil a adaptação a essas aulas, porque já existia uma parcela significativa dos estudantes que nem tinham acesso à internet e também não sabiam usar as tecnologias. Então, essa adaptação foi muito difícil, não só para os estudantes, como também para os educadores, né? A falta de equipamentos também foi um empecilho muito grande para que esse ensino híbrido se fizesse eficaz, né? Mas nada se compara à instabilidade emocional que todos nós sentimos nesse momento. Por tudo isso, a gente acredita que houve um grande prejuízo na aprendizagem dos estudantes. E esse prejuízo, ele vai ser difícil de recuperar em tão pouco tempo. Então, é preciso ter paciência, cautela e persistência para que a gente consiga minimizar essas perdas de aprendizagem dos nossos estudantes, tá? Mas como nós, professores, podemos fazer isso agora? Bom, voltamos, estamos na sala de aula novamente. Nossa sala de aula não é a mesma de antes da pandemia. A gente já viu que o ensino híbrido agora é uma realidade nas escolas. Ele não vai ser esquecido, ele não pode ser esquecido. Eu tenho que utilizar todos os recursos, né, tecnológicos que me vieram, né, em mãos, e eu preciso continuar utilizando. Né? E o aluno também tem uma outra característica agora, depois de passado por todos esses problemas e esses desafios. Então, como que eu, professor, posso tentar recuperar essas perdas de aprendizagem? Né? Através de um diagnóstico da situação, e inicialmente através de um diagnóstico da situação dos meus estudantes. Né? Primeiro, a gente vai falar sobre a aprendizagem dos estudantes. Então, como eu analiso a situação da aprendizagem dos meus estudantes? É claro que vocês, professores, têm várias formas de avaliar isso, de analisar, né, a aprendizagem. Mas é hora da gente focar numa análise da aprendizagem de forma mais ativa, de forma mais pessoal, de forma mais individual. Né? Por exemplo, eu posso fazer um levantamento de conhecimentos prévios através de relatórios, através de histórias pessoais, eu posso fazer uma análise uma roda de conversa, eu vou falar depois, entendeu? Eu posso até utilizar algumas provas, certo? Para a gente ver uma aprendizagem mais específica, para a gente analisar quais habilidades os alunos têm mais defasagem, né? Mas é interessante a gente usar algumas formas de diagnóstico, né?
algumas formas de análise da situação real dos alunos, fazendo com que eles participem mais disso, né? Eu preciso também fazer uma análise da situação socioemocional dos meus estudantes. Então, a gente teve perdas também, né, na parte emocional, a gente teve muitos desafios na parte emocional, mas como estão as relações desses estudantes? As relações entre vocês e eles, as relações entre estudantes mesmo, né? Então, como que estão as relações sociais dos estudantes neste momento, né? E, por fim, fazer uma análise da situação socioeconômica também, por que não? Né? Porque, de certa forma, muitos dos nossos estudantes tiveram que trabalhar, né? Tiveram que deixar de estudar ou deixar de estar na escola ou estar estudando em casa para poder trabalhar. Então, o nível socioeconômico ou a situação socioeconômica, não o nível, mas a situação socioeconômica na qual o estudante se encontra neste momento, impacta diretamente na perda de aprendizagem, né? Mas então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ter? Qual o olhar que a gente vai ter para o nosso trabalho agora, né? O que eu preciso considerar para que eu tenha um trabalho que tenha a ver com a realidade que nós estamos passando agora, né? Então, alguns parâmetros a gente precisa considerar, né? O primeiro eu já disse e reafirmo aqui, que é a continuidade do ensino híbrido, tá? Então, a gente não pode esquecer do ensino híbrido. E aqui o ensino híbrido, ele tem outro olhar. Se antes a gente falava que ensino híbrido era atuar tanto no remoto quanto no presencial, ou seja, tenho que fazer aulas, vídeos, enviar trabalhos para que os alunos façam, né? Agora a gente tem o ensino híbrido dentro das minhas aulas presenciais, né? Então eu tenho o ensino híbrido dentro da escola, né? Ao mesmo tempo que eu estou lá, fisicamente presente com o meu aluno. Então é o uso de tecnologia, né? É a possibilidade de fazer com que os alunos utilizem essas tecnologias ali na minha aula, né? Então, como é que eu faço isso? Através do emprego de metodologias ativas, né? Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas só a metodologia ativa permite que a gente dê continuidade a esse ensino híbrido. E o que é a metodologia ativa? É o estudante fazendo parte do seu método de aprendizagem, tá? A divisão por grupos de acordo com os ritmos de aprendizagem diferentes, porque depois de toda aquela análise que a gente fez, a gente vai verificar que os ritmos são completamente diferentes. Não é possível a gente homogeneizar uma sala só. Isso não vai acontecer. Se antes a gente já tinha diferenças em aprendizagens, em ritmos de aprendizagens, agora essas diferenças aumentaram em muito. Então, não tem como eu ter um olhar geral para a minha sala. É preciso que eu tenha um olhar individual para que depois eu possa programar ações que possam me fazer trabalhar com essas diferenças. Né? Então, a divisão por grupos, de acordo com os ritmos de aprendizagem diferentes, não significa que eu vou classificar, categorizar alguns alunos e separá-los de outros. Não. Eu preciso conhecer em que pontos os meus alunos estão, tá? O trabalho integrado das habilidades socioemocionais e cognitivas. Agora, mais do que nunca, a gente precisa fazer esse casamento entre as habilidades socioemocionais e as habilidades cognitivas. Então, quando eu planejo uma aula com determinada habilidade prevista lá no currículo cognitiva, eu já planejo uma socioemocional junto, tá? Com intenção, né? Ou seja, com aquela intencionalidade pedagógica que eu tenho que trabalhar, né? Aí nós vamos rever, e é um pedido não só para vocês, professores, mas para toda a gestão, para a comunidade escolar como um todo, a revisão da proposta pedagógica da escola, política pedagógica, o PPP, né? Num sentido amplo. Então, não dá para a gente ter uma proposta de um ano. Agora, a gente tem que pensar numa proposta política para diminuir as perdas de aprendizagem da escola num período muito maior do que um ano, num sentido amplo. Quanto tempo será que eu preciso para que os meus alunos consigam voltar à normalidade, se é que é possível isso, né?
E, por fim, o plano anual da escola, ele precisa conter outras coisas, ou até coisas a mais, acredito que os planos de vocês já contenham isso, mas a gente precisa dar ênfase a isso, que são as aprendizagens por projetos, os projetos entre as disciplinas, as oficinas makers, ou seja, fazer, né, mão na massa, o uso de tecnologias que agora a gente é possível, né? Agora eu acredito que nem todas as escolas ainda estejam totalmente preparadas, mas há um aumento das tecnologias na escola, até pelo celular, não é? E as visitas, pode ser visitas pedagógicas, feiras de ciência, passeio, tá? Ou seja, as dimensões que a gente via na escola de forma muito indireta, elas têm que se intensificar. As dimensões pedagógicas, de convivência e de tecnologia, elas precisam ser interligadas, tá? E enfatizadas. Antes, a gente, claro, que dava muita ênfase, óbvio, para a questão pedagógica, mas a questão tecnológica e a de convivência, elas têm que estar também juntas, porque uma, de certa forma, impacta a outra. Tá certo? E como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar é no acolhimento, né? Para um primeiro momento, faz-se necessário as atividades de escuta, pois o volume de informações sobre a doença, as medidas de segurança e o momento do retorno à escola contribuem para o surgimento de muitas dúvidas. Então, trazer os questionamentos para dentro da escola possibilita criar um espaço para o exercício do pensamento crítico, para a vazão dos sentimentos. Este espaço de escuta pode ser estabelecido com propostas pontuais sobre a temática e momentos de discussão sobre as dúvidas e informações que circularam no momento. Ou esse processo pode ser feito de maneira intencional, ao promover atividades em grupo, reservar momentos de roda de conversa. É possível promover atividades como produções textuais, desenhos e outros, sendo uma oportunidade interessante para os estudantes escutarem as experiências e os sentimentos de cada colega. Então, aqui a proposta é fazer momentos de escuta a serem realizados todo o início de cada aula. Então, antes do professor começar propriamente dito o seu objeto de conhecimento, a sua aula, com a sua metodologia, reservar um espaço inicialmente para esse acolhimento, para esse momento de escuta. Tá? Essa proposta pontual sobre a temática e momento de discussão, ele favorece, né, o conhecimento e a interação entre os alunos, entre cada colega, tá certo? Um primeiro ponto que a gente traz, ou um exemplo que a gente traz, é a roda de conversa, né? Tem uma citação aqui nesse slide que é de Paulo Freire, né? Então, segundo Paulo Freire, educar é aprender uns com os outros, né? Dessa maneira, as ideias de acolhimento na escola é abrir espaços para conversar e trocar informações, dos quais os professores e estudantes possam compartilhar ideias, experiências e praticar a escuta. A própria característica física da roda de conversa, ela já proporciona um movimento de integração entre os estudantes, já que eles deixam de olhar exclusivamente para o professor e passam a olhar para o colega, o que incentiva o diálogo. A roda de conversa é um momento de inclusão, encorajamento e motivação dos estudantes. É essencial que eles se sintam ouvidos e aceitos. Nesse momento, os estudantes devem sentir-se à vontade para expressarem-se livremente, confiando que suas ideias serão respeitadas, né? Então, a gente pode entender que a roda de conversa, ela proporciona a integração entre os estudantes, ela incentiva o diálogo, ela é um momento de inclusão, encorajamento, motivação dos estudantes. Ela é um momento de respeito às ideias, um momento do protagonismo. Veja, as relações entre professores e estudantes começam a ser fortalecidas. E se essas relações não estiverem fortalecidas, o trabalho do professor vai ser muito prejudicado, vai ser muito difícil, né? Então, quais são os benefícios da roda de conversa, né?
Bom, a roda de conversa não é somente a aprendizagem de um conteúdo, mas sim a forma como os assuntos são abordados e discutidos. O estudante vai desenvolvendo a autonomia e aprendendo que todos têm a sua vez de participar. Essa também é a oportunidade perfeita para trabalhar a oralidade da sala, por exemplo. É importante que os estudantes compreendam que a comunicação não é somente saber falar, mas também conseguir se expressar de várias maneiras em diversos contextos sociais. A troca de experiências é um dos maiores benefícios da roda de conversa, já que é um momento de conversa, discussão e apoio. Os estudantes discutem entre si sobre conteúdo, tema ou assunto e constroem junto a resolução de problemas. Então, de maneira geral, benefícios da roda de conversa a gente pode enumerar como desenvolve a autonomia do estudante, ensina o respeito ao tempo do outro, melhora a oralidade e a forma de se expressar, trocam experiências, constrói junto a solução dos problemas. Agora, a gente vai ter a Bia falando um pouquinho sobre as metodologias ativas. Eu vou passar a palavra para ela e a gente se encontra um pouquinho mais tarde, ok? Até lá. Olá a todas e todas. Então, eu vou dar sequência aqui no que a Rose estava conversando com vocês, né? Mas agora para a gente pensar junto um pouco nas nossas metodologias de ensino nesse momento que a gente está voltando aí completamente para o presencial, né? E aí, quando a gente fala de metodologia, nós estamos falando do estudo, né, dos métodos. Então, isso é o estudo dos caminhos para a gente chegar a um determinado fim, né? Qual vai ser a nossa forma de conduzir, qual vai ser esse nosso caminho que a gente vai escolher para a gente chegar no que a gente quer, né? E quando a gente está falando de metodologia de ensino, seria então nós, enquanto educadores, né, professores e professoras, estudarmos quais os caminhos que nós iremos utilizar para consolidar a aprendizagem dos estudantes, né? Como que a gente vai conduzir o nosso estudante nesse processo, né? Pensar quais são as ferramentas que nós, educadores, utilizamos para conduzir essa caminhada, né? E é claro que não existe um único método, né? Um único caminho ou uma única ferramenta. Hoje a gente tem uma gama muito grande, né, de possibilidades para tornar essa caminhada mais significativa para o estudante, né? Então é comum que cada professor, né, cada escola aí utilize uma diversidade de metodologias para buscar a melhor forma de motivar os estudantes, né? Nessa busca pela aprendizagem. E aí é legal a gente pensar que por muito tempo, né, na verdade, até hoje, em sala de aula, a gente tem uma metodologia que a gente pode chamar de metodologia de ensino tradicional, que é aquela metodologia que ela é centrada no professor como narrador, né, como narrador do conhecimento, e o estudante como ouvinte, como receptor, né? E aí, nesse tipo de metodologia tradicional, o professor é basicamente uma ferramenta, um transmissor, né? E o estudante, muitas vezes, ele fica ali com um papel, com uma ideia, somente de memorizar aquele conteúdo, né? E por mais que isso seja uma metodologia antiga, ela ainda está presente nas salas de aula, né? E não é que essa metodologia ela não funciona, nem nada disso. Mas hoje a gente tem uma infinidade de outras metodologias que podem tornar a aprendizagem do estudante mais significativa para ele, né? Então, essa metodologia tradicional, que ela ainda se faz muito presente nas escolas, a gente precisa começar a entender que o momento que a gente está vivendo, ele nos demanda nos movimentar, né? E estudar e conhecer outras metodologias de ensino que permitam trazer o estudante para o papel central,
né, da aprendizagem dele, colocar o estudante como protagonista, né, desse processo de aprendizagem e não apenas como um mero receptor, né? E aí que entra as metodologias ativas que a gente escuta muito falar hoje em dia, né? Quando a gente usa a palavra ativa, né, metodologia ativa, essa palavra ativa, ela busca tirar o estudante desse papel passivo, né, de receptor, e colocar ele como protagonista, com um papel ativo dentro do próprio processo de aprendizagem dele, né? Do próprio caminho que ele vai construir para adquirir essa aprendizagem. Ou seja, nesse momento que a gente está voltando aí, né, completamente para o presencial, é preciso que nós, educadores, estejamos dispostos a pensar nessas metodologias ativas e trazer elas para o nosso planejamento de aulas, né? Visando facilitar o aprendizado dos estudantes, né? Empoderar esse estudante para que ele se torne protagonista, né, da sua própria aprendizagem nesse momento. Então, quando a gente está falando de metodologia ativa, a gente tá colocando, né, que é de suma importância a participação do estudante nesse processo, né? As metodologias ativas, elas vão facilitar que o estudante ele tome ciência da sua importância na participação desse processo de ampliar os seus saberes, né? E ele vai tomando ciência porque ele vai assumindo responsabilidades também nessa dinâmica, né? Além de se elaborar as metodologias ativas elas terem uma diversidade de formas para os estudantes assimilarem os conteúdos e visualizar isso, né? Elas vão ter uma maior flexibilidade no processo de aprendizagem, né? Então, uma característica das metodologias ativas em geral é proporcionar essa autonomia do estudante, né? O que ele mesmo pode contribuir nesse processo. Então, é muito comum, quando a gente escuta falar de metodologia ativa, que a gente escute falar de soluções de problemas, né? Que o aluno vai buscar ali qual é o caminho para solucionar aquele problema, né? E aí não tem um único caminho, né? Em experimentos, né? Que o aluno vai fazer, então tentativas, acertos, erros, ele vai construir esse caminho, né? A pesquisa que ele vai realizar, né? Os debates que eles vão fazer, então diversos pontos de vistas sendo colocados, né, para os estudantes debaterem. Então a gente tem uma gama, né? Eu trouxe aqui alguns, mas a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de trabalhar com metodologias ativas nas nossas aulas, né? E uma das metodologias ativas que a gente escutou falar muito no momento que a gente foi para o ensino remoto, né? E agora a gente, nesse momento de ensino, apesar da gente estar voltando para o ensino presencial, né? A gente está com esse ensino híbrido, é a sala de aula invertida, né? Então, a sala de aula invertida, ela é uma metodologia ativa que ela vai geralmente fornecer para o estudante, né, um material prévio, né, que é liberado para a classe, né, para aquela turma, e aí tem diversas formas da gente liberar esse material para essa turma, né? Então, nós aqui, né, da rede estadual, a gente pode liberar uma das formas, né, através do Centro de Mídias SP, né? Então, através também, né, de outras plataformas educacionais, pode ser o e-mail, pode ser grupos, né, no WhatsApp, pode ser através do Classroom. Então, a gente tem hoje a gente tem uma grande
gama de possibilidades de por onde a gente pode liberar esse material para o aluno e que tipo de material esse pode ser, né? Porque pode ser desde um texto do currículo em ação ou aprender sempre, como pode ser um vídeo, pode ser um formulário, pode ser um jogo que a gente vai, um quiz, né, que a gente vai pedir para o aluno ter contato antes da aula presencial, né? Antes daquela aula ali em que a gente vai estar reunido presencialmente, né? Então, o primeiro contato com o aluno, com aquele tema, com aquele conteúdo, com aquela habilidade, ele vai acontecer de uma forma à distância, né? Vai acontecer de uma forma remota, seja com o uso de tecnologia ou não, né? E aí é importante a gente pensar aqui que nesse momento, né, a gente voltando para o presencial, todas essas ferramentas que a gente estava utilizando, elas podem, né, continuar fazendo parte da nossa rotina, né? Então, o Centro de Mídias, ele é uma ferramenta da Secretaria que ela vai continuar estando disponível e continuar fazendo parte, né, do nosso processo aí de aprendizagem, né? Então, a gente precisa começar a pensar como é que a gente vai continuar trabalhando com essas ferramentas que estão disponíveis, né? E aí o aluno, ele tem, então, um primeiro contato, né? Antes, né, em casa, enfim, no momento que ele não está ali na sala de aula presente. E aí, quando ele vem para a aula presencial, ele já teve um primeiro contato com o conteúdo, né? Então, ele pode vir com dúvidas, ele pode vir com questões. É um processo que ele se torna mais dinâmico, né, para o estudante. E aí, quando ele vem para o presencial, você pode revisar, né, alguns conteúdos, né, do qual ele teve mais dificuldade, ou você pode se aprofundar naquele conteúdo, né, depender de que momento que essa turma tá, né, e então a aula invertida, ela não precisa ficar restrita só àquele momento que a gente estava vivendo do revezamento, né, ela pode continuar presente nesse momento também, né, para a gente continuar utilizando, então, essas plataformas educacionais para disponibilizar, né, essas atividades, esses materiais, esses conteúdos prévios para os alunos. Uma outra metodologia ativa que eu vou comentar aqui com vocês, que a gente tem escutado falar bastante, é a rotação por estações, né? Tem gente também que chama de laboratório rotacional, né? O que é a rotação por estações? É uma metodologia que ela consiste, né, em uma parte da turma ser colocada para realizar uma atividade, né? Seja uma atividade com apoio de recurso digital, né? E aí pode ser, de novo, pode ser um formulário, um quiz, um jogo, né? Pode ser uma aula no centro de mídias, enfim. Enquanto uma outra parte da turma está realizando uma outra atividade, que pode ser uma pesquisa, pode ser uma atividade mão na massa, pode ser um experimento, uma experiência, né? Pode ser tirar dúvidas com o professor, né? Então, eu posso dividir a turma, na verdade, em quantas partes forem necessário, né? Então, eu posso dividir minha turma em 3 partes, em 4 partes, em 5 partes, né? Em quantas partes me forem necessárias, né? Para que eu pense nesse processo de aprendizagem. O importante é que, independente de quantas partes a minha turma tiver dividida, que as turmas, né, os grupos, eles passem por todas as estações. Então, aqui eu coloquei para vocês como se fossem 4 estações, né? Como se fosse dividir a minha turma em 4 estações, e eu deixaria em cada estação uma atividade diferente, né? Então, aqui, por exemplo, eu pensei em colocar uma atividade com apoio de recursos digitais, né? Então, pode ser, sei lá, um quiz que os alunos vão responder, alguma coisa assim. Uma outra parte da turma com o intuito de realizar uma pesquisa, então eu posso deixar ali, pode ser uma pesquisa num livro, né, no livro didático, no material impresso, ou pode ser também, né, com o apoio de um recurso digital.
Um outro grupo vai estar tirando dúvidas, né, realizando uma conversa comigo, né, com o professor, e o outro grupo vai estar realizando uma atividade de mão na massa ali, que eu vou colocar disponível os materiais para eles, né? Então, percebem que eu tenho 4 grupos na minha sala, e aí eles vão rotacionar por essas estações, né? Então, todos os grupos, eles vão passar pelos 4 pontos, né? Então, isso que é importante quando a gente usa essa metodologia, que todos da turma passem por todas as estações, né? E aí é possível a gente pensar em atividades com os mais diversos tipos de materiais, né? Ou que possuem as mais diferentes formas de se trabalhar o mesmo conteúdo, né? Essa é uma metodologia ativa que ela tem sido muito comentada, né? E que ela faz, também dá muito sentido, porque a gente está trabalhando em grupo e a gente pode utilizar nesses grupos alunos em diferentes momentos de aprendizagem, né? Para que eles possam contribuir nesse momento que a gente está com essa defasagem também, né? Devido ao momento da pandemia. Mas aí eu vou passar a palavra para a Rose, que ela vai conversar um pouco com vocês sobre isso. Oi, gente, tudo bem? Então, a Bia falou até agora de alguns exemplos de metodologias ativas, né? Ela terminou de falar com vocês sobre a rotação por estações e que prevê agrupamento de alunos. Mas quando a gente fala em agrupar aluno nesse momento, o que nos vem à cabeça? Primeiro, uma apreensão. Ai, meu Deus, né? Como é que eu posso agrupar esses alunos? E segundo, como agrupar esses alunos? E por que eu vou agrupar esses alunos? Bom, qual é os benefícios, né, que a gente tem para fazer esse agrupamento de alunos, né? Então, eu tenho aqui um slide que tem uma pergunta, né? Nas aulas presenciais, o que considerar para desenvolver propostas de trabalho em grupos produtivos? Ou seja, quando eu vou agrupar os alunos, como é que eu vou fazer isso, né? E quais são esses benefícios? Como é que eu lido com o agrupamento desses alunos? A gente já viu e já fizemos um diagnóstico que os nossos alunos vão chegar, né, ou já estão, vocês já viram eles, né? Eles estão com várias defasagens de aprendizagem e vários ritmos de aprendizagem diferentes. Tá? Então, cada aluno tem um conhecimento diferente do outro, né? Num tempo diferente do outro, né? Então, como é que eu vou fazer para fazer um trabalho integrado com todos os meus alunos, já que eles estão tão diferentes, né? Fazendo um agrupamento entre alunos de forma diferente também, de forma com níveis diferentes também, né? Então, por exemplo, o que eu vou considerar? Primeiro, o potencial de interação entre os alunos. Então, como eu posso, qual aluno eu posso agrupar com qual aluno? Qual é o potencial de interação entre os meus alunos? Né? Segundo, a possibilidade de complementar o que o outro já sabe para avançarem juntos. Então, eu tenho essa possibilidade de colocar um aluno com outro aluno para que juntos eles possam avançar, um complementando o outro. Dividir entre si os diferentes pontos de vista, raciocínio e hipóteses. Ou seja, quando um aluno tem diferente ponto de vista do outro aluno, ele tem um raciocínio diferente, ele produz uma hipótese diferente, juntos eles podem achar caminhos diferentes. E assim eles podem compartilhar o conhecimento. Então, veja, aqui a gente diz o seguinte, que não é a forma como, por exemplo, eu não vou agrupar alunos com a mesma característica, ou com o mesmo nível de aprendizagem, ou com o mesmo ritmo de aprendizagem. Eu não vou classificá-los, eu não vou rotulá-los. Né? A organização, aqui tem uma citação do professor Lino de Macedo, né? A organização por grupos de interesse ou necessidade é diferente de propostas que envolvem a divisão de salas, por exemplo, por nível de aprendizagem. Né, ou qualquer outro de tipo de separação que possa causar exclusão dos alunos. Né? Esse tipo de classificação indica que ela tem mais consequências negativas do que ganhos para a educação.
Da mesma forma que a gente critica no contexto social a estratificação, pobre com pobre, ou separação de um grupo racial, por exemplo, o mesmo vale para a escola. Então, não é para a gente separar grupos ou classificar grupos entre melhores, medianos e piores, não é isso, tá? É a gente entender qual o nível, né, ou entender, ou tentar identificar qual o ritmo de aprendizagem que o meu aluno está e fazer agrupamentos com ritmos diferentes. Ó, hoje já é reconhecido que uma criança que sabe mais aprende coisas importantes com a criança que sabe menos. E o contrário também acontece, óbvio que acontece. Né? Então, como organizar esses grupos com níveis de aprendizagem diferentes? Eu posso utilizar a avaliação diagnóstica? Pode. Mas veja bem, a avaliação diagnóstica ela não deve ser feita para dar notas ou classificar os alunos. Ela fornece os subsídios para que se entenda como está o desenvolvimento de cada um. Observe os resultados com cuidado para elaborar os agrupamentos. Reunir estudantes com níveis de aprendizagem variados permite que eles possam ajudar uns aos outros. Mas essa diferença não deve ser muito grande, com o risco do trabalho não funcionar. Então, veja bem, eu não posso agrupar um aluno que tem um ritmo muito elevado de aprendizagem com um que tem um nível mais baixo de aprendizagem, né? Não sei se chega a ser baixo, mas um nível anterior de aprendizagem, né? Então, porque entendendo que a aprendizagem segue um caminho, né? Então, assim, por quê? Porque a diferença é muito grande, né? E aí eles não conseguem avançar. O ideal é que se agrupe alunos com ritmos de aprendizagem diferentes, porém próximos. Tá certo? Bom, agora, uma coisa muito importante. A gente vai agrupar aluno? Vai agrupar aluno. O espaço físico permite que eu faça esse agrupamento? Ok. Os protocolos de segurança, eles continuam, tá? De sanitários, né? Então, é preciso ter um olhar para eles, né? É preciso ter um cuidado na hora de agrupar. Eu não preciso agrupá-los totalmente fisicamente, mas eu posso agrupá-los num determinado projeto, né? Um grupo fazendo alguma coisa, mas não necessariamente fisicamente junto, né? Às vezes dá para fazer, mas não sempre. Então, a gente precisa ter esse cuidado com os protocolos ainda, ok? Agora, quem fala com vocês é o Edu, PCNP de História, e ele vai passar alguns exemplos também de metodologias ativas que podem ser usadas para análise das aprendizagens, ok? Fiquem com ele. Obrigada. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente e também na companhia das minhas colegas Rose e Bia. Diante de todos estes desafios colocados por este momento de transição que a nossa rede está passando, nós iremos apresentar mais uma ferramenta de desenvolvimento e acompanhamento da apresentação que o professor pode utilizar. Dando continuidade aos objetivos desta TPC, vamos dar o exemplo de uma metodologia apropriada para o trabalho com uma classe heterogênea, que também fornece subsídios para a elaboração do diagnóstico de aprendizagens dos estudantes. Bem, estamos falando do mapa conceitual, que pode ser entendido como um diagrama hierárquico de conceitos e relações entre conceitos. Hierárquico porque, de alguma forma, se percebe que alguns conceitos são mais relevantes, mais abrangentes e mais estruturantes do que outros. A gente trouxe um exemplo aqui para ajudar a visualizar. É um exemplo real, realizado por um estudante de física. No mapa conceitual, as relações entre os conceitos são indicadas por linhas que os unem. Sobre estas linhas, colocam-se palavras que ajudam a explicitar a natureza da relação. Essa palavra pode ser um verbo ou uma preposição, e são chamadas de conectores. Bem, trouxemos um outro exemplo apenas para deixar claro que não há um método pré-determinado de se fazer um mapa conceitual. O mapa conceitual pode adquirir muitas formas. Este aí foi realizado por um outro estudante. De agora em diante, nós iremos investigar a contribuição do mapa conceitual como instrumento didático promotor de uma aprendizagem significativa. Aqui, para ser uma metodologia ativa, propomos que cada estudante construa o seu próprio mapa, para assim ele ser o sujeito principal de sua aprendizagem. Bem,
Agora que nós definimos o que é mapa conceitual, cabe a questão: por que trabalhar com um mapa conceitual agora? Porque é uma forma de trabalhar com estudantes de diferentes graus de apropriação das habilidades e objetos do conhecimento. Os estudantes podem estabelecer diferentes graus de associação entre os conceitos, relações mais simples ou relações mais complexas, conforme o domínio que eles já possuem das habilidades trabalhadas no currículo. Assim, neste momento de retomada, em que recebemos estudantes que tiveram formas e quantidade de contato muito diferentes com a escola, o mapa conceitual permite o trabalho com estas realidades muito diversas e permite que todos continuem progredindo. Um mapa conceitual exige do estudante o esforço de reflexão sobre objetos estudados para poder representá-los na forma de conceitos e estruturar a relação entre eles. Por isso, é uma metodologia ativa. Nós destacamos aqui algumas vantagens desse método para o estudante. Ao desenvolver a habilidade de construir seu mapa conceitual, o educando se torna capaz de encontrar, de forma autônoma, seu caminho neste processo. Tornam-se claras suas dificuldades de entendimento. Para o professor, os mapas conceituais revelam muito sobre a estrutura cognitiva de quem cria o mapa. Permite conhecer de que forma os estudantes estabelecem as diferentes relações criadas com base em uma aula ou em uma sequência didática. Em outras palavras, esta ferramenta permite ao professor um diagnóstico mais preciso da aprendizagem. A partir daí, o professor já tem subsídios para organizar os estudantes em grupos produtivos, a partir dos potenciais e das dificuldades dos estudantes, como já foi sugerido nas falas anteriores nesta TPC. Ao planejar e preparar a atividade, o professor deve optar por uma das seguintes formas de aplicação. Forma A: entregar aos alunos uma lista de conceitos pré-determinada, que abrange os temas que foram trabalhados em sala de aula. Pertinente quando os estudantes apresentam grandes dificuldades no estudo deste conteúdo, ou porque será o primeiro contato destes estudantes com os mapas conceituais. Bem, pessoal, nós também recomendamos este método, esta forma, nesse momento de transição. Quando os estudantes já possuem uma familiaridade com esta ferramenta e metodologia, é possível que eles mesmos procurem definir quais são os conceitos relevantes para a elaboração do mapa. Esta forma B pressupõe já um maior grau de protagonismo dos estudantes e clareza ao que seja um conceito. E é claro também que quando a gente trabalha com a forma A, não queremos algo engessado, não queremos impedir que, eventualmente, o aluno também traga algum conceito que ele achou que era cabível para compor aquele mapa conceitual. Bem, nós estávamos falando sobre a preparação da atividade e agora nós iremos dar um pulo para o momento final, quando o mapa conceitual já foi desenvolvido pelos estudantes. Nosso objetivo agora é diagnosticar a aprendizagem dos educandos, a fim de dar continuidade a esta aprendizagem, da melhor forma possível, tanto pensando no estudante individualmente, quanto pensando a turma. A forma do professor analisar o mapa conceitual e assim coletar dados sobre a aprendizagem certamente varia bastante de um componente curricular para o outro. Entretanto, queremos sugerir aqui algumas questões norteadoras relacionadas à estrutura do mapa conceitual, que podem ser válidas para diferentes disciplinas. Aqui vão. Os estudantes estabelecem relações significativas, relações cruzadas, ou são relações unilaterais? Eles estabelecem diferenciações a partir de um mesmo conceito? Agora, quando a gente olha o mapa conceitual como um todo, o estudante estabelece integrações em um todo unificado dos diferentes conceitos? Ou não, são vários pedacinhos de mapas descolados? O estudante consegue perceber quais são os conceitos mais abrangentes que envolvam outros? Bem, professor, talvez muitos estudantes ainda relacionem os conceitos de uma forma com pouco ou com nenhum sentido. Caso isso aconteça, não desanime e nem deixe o estudante desanimar. Afinal, somos parceiros de jornada de nossos educandos. Há uma expectativa de um desenvolvimento progressivo da organização conceitual e dos indícios de aprendizagem significativa. Então, seremos otimistas na nossa prática. No próximo mapa conceitual será melhor. Então,
Foi isso, pessoal. Apresentamos o mapa conceitual como mais uma ferramenta didática e avaliativa à disposição do docente. Na forma em que foi aqui proposto, o mapa conceitual é um instrumento focado nos estudantes. Outra forma comum de uso dos mapas conceituais em sala de aula é a produção na lousa de um mapa unificado pela turma. Nesta forma, embora haja uma participação dos estudantes na produção do mapa, este trabalho ainda tem o professor como foco principal da atividade. O instrumento está focado no estudante quando ele próprio produz o mapa. Além da apropriação dos objetos do conhecimento, que são produzidos pelos estudantes na forma de conceito, também desenvolvemos as habilidades de organizar, relacionar e, é claro, representar. A aprendizagem é significativa porque o estudante que elabora as relações e assim dá novos significados ao mundo. A partir das relações que ele próprio estabeleceu, os conceitos passam a efetivamente significar algo para o estudante. Mas este movimento não é espontâneo. Você, professor, organizando a atividade, é essencial para que esta aprendizagem significativa ocorra. Por apresentar estas características que nós estamos vendo aqui, os mapas conceituais auxiliam muito o trabalho do professor, que pode propor essa atividade, seja no começo, seja ao final de uma sequência didática, e vai obter resultados positivos. Certamente, isso exigirá maior trabalho ao longo de interpretação das informações que são constituídas pelos estudantes, pois não se trata de uma ferramenta mecânica. Não haverá respostas literais ou respostas específicas, as únicas que são as certas. Tem-se foco da aprendizagem aqui no estudante, no que ele propõe criar, mas o professor é o mediador essencial para este processo. Chegamos aqui ao final da nossa TPC. Neste momento, faremos algumas perguntas para retomarmos os nossos objetivos. A partir de toda a bagagem que você já possui como educador, com a qual a gente procurou contribuir através desta TPC, é possível entender o contexto da retomada das aulas? É possível identificar as estratégias para atender às necessidades dos estudantes? Foi possível elaborar atividades que foquem no estudante como protagonista do seu processo de aprendizagem? É possível articular no processo de ensino-aprendizagem os recursos remotos com o momento presencial? É possível ainda acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos com as atividades propostas? Por fim, foi possível avançar na aprendizagem dos estudantes? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos ter contribuído para o desenvolvimento do seu trabalho em sala de aula. Para nós, é muito importante que vocês respondam à avaliação da TPC, para que nós possamos fazer uma formação de acordo com as demandas dos professores. Até a próxima ATPC da Diretoria de Ensino, daqui a 2 semanas. Os materiais que nós utilizamos nesta apresentação, bem como estes slides, estão disponíveis na descrição do vídeo. Por fim, estas aqui são as referências, os artigos que nós utilizamos para fazer este vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.